Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, sempre servidor, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, serão punidos na forma desta lei. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público, ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei 8.429, de 92, é correto afirmar que estão também sujeitos às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Item correto. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 1º, parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que é considerado agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, desde que exerça a função remunerada. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que o particular pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º, o particular não pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, mas apenas quando houver também a responsabilização de um agente público. Para ser alcançado por uma sanção da LIA, o particular deve ter atuado conjuntamente com o agente público. A.
induzindo o agente público ao cometimento do ato de improbidade, b. concorrendo com ele para sua prática, ou c. se beneficiando do ato ilegal, direta ou indiretamente. Estudante Estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que os agentes públicos, de qualquer nível, são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e hierarquia no trato dos assuntos que lhes são afetos. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 4º. Os agentes públicos, de qualquer nível ou hierarquia, são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Estudante Estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, ocorrendo lesão ao patrimônio público sempre por ação dolosa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á um integral ressarcimento do dano. Estudante Estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que, no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Estudante Estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Estudante Estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que atos de enriquecimento ilícito, artigo 9º, e violação aos princípios, artigo 11º, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa ou culposa. Item errado. Conforme Lei nº 8.429, de 92, os atos das categorias de enriquecimento ilícito, artigo 9º, violação aos princípios, artigo 11º, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa. Observação: no caso dos atos que causem prejuízo ao erário, artigo 10, as sanções poderiam ser aplicadas se houver, indistintamente, dolo ou culpa, de acordo com o artigo 10, caput.